11h30, estamos chegando. Muito obrigado pela sua companhia, por nos receber aí na sua casa. Tudo bem? Tudo certinho? Como é que tá a família? A gente aqui espera que sim. Sibeli, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você. Muito obrigada pela sua companhia. Chegamos no meio da semana, tá passando rápido, né? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente fica junto até 1h15 da tarde. É quarta-feira, 13 de janeiro. Estamos chegando com muita informação. Até 1h15 você fica com a gente em toda Santa Catarina. Sim, chegamos antes para você saber primeiro o que é notícia em todo o estado. Hoje vamos falar da vacina Coronavac. Sim, a notícia mais esperada desde o início do ano passado, o começo da imunização. E a Anvisa deve liberar a Coronavac agora neste fim de semana. Por isso, o Cleiton Ramos vai explicar para a gente o que é mentira e o que é verdade. No começo da pandemia, as pessoas eram obrigadas a ficarem em casa. Muitos questionamentos eram feitos. Você acha que precisa usar máscara? Lavar a mão, usar álcool gel. Pois é, agora com a vacinação se aproximando, surgem verdades e mitos sobre a vacina. E a gente conta tudo para você. E como está a organização para a campanha de imunização por aqui, a gente mostra também. Grávidas em casa. O Ministério Público quer o afastamento das futuras mamães por causa da pandemia. Em Joinville, no papel, no decreto, entrada restrita nos supermercados. Na prática, a situação é diferente. Dá só uma olhada. Aglomerações. O David Sacramento está por lá e ao vivo conta pra gente como vai ser essa fiscalização. Tem também alerta da Celesc para golpes. As tentativas estão sendo registradas contra diferentes perfis de clientes em Santa Catarina, desde consumidores comuns, como eu e você, até a indústria. Vamos tratar já desse assunto. E 2 casas noturnas são multadas em R$200 mil cada uma pelas festas irregulares em Balneário Camboriú. Existe dívida boa? Um educador financeiro explica quando o endividamento pode ser um bom negócio. Já, esse assunto para você. E tem saúde também aqui no SBT Meio-Dia. Esse calorão aí dos últimos dias podem causar uma sensação de peso, cansaço nas pernas, não é mesmo? Mas pode ter uma explicação para isso. O verão é a época do ano que mais contribui para os problemas de varizes. Já no SBT Meio-Dia a gente fala sobre esse assunto e traz algumas orientações importantes para você que tem ou que conhece alguém que tem varize. E olha, esse mês todo é dedicado à saúde mental, é a campanha Janeiro Branco. E já que nós estamos aí nessa onda de melhorar a qualidade de vida, no nosso quadro Perdeu, Ganhou, nós vamos ver a relação dos cuidados com a mente e os resultados na balança. Estamos no ar, fique com a gente. 11 da manhã, 33 minutos. Muito bom dia, Santa Catarina. Obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Uma quarta-feira abençoada para todos nós, tá certo? Obrigado mesmo de coração. Sou Fernando Machado, junto com a Maria e com a Sibeli. Vou ficar junto de você até 1h15 da tarde. Os meus colegas aqui, todos na produção também, trabalhando desde cedo para informar a nossa Santa Catarina e entreter o nosso estado com muita informação e notícias positivas. Cadê os meus colegas? Já estão por aqui? 11h34. Deixa eu chamar eles que estão por toda Santa Catarina. Aqui estão os nossos repórteres acompanhando cidade por cidade, região por região. Eles não deixam escapar nada, viu, Jéssica Sescon? São todos capitaneados pela nossa querida Jéssica Sescon e trazendo agora os destaques, o que é notícia na nossa Santa Catarina. Posso começar com Florianópolis? Vou escolher Florianópolis hoje para começar. O Arles Amaro já está aqui ao vivo de plantão, o que é notícia na capital catarinense, em Arles. Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo ligado aqui no SBT Meio-Dia. Daqui a pouquinho aqui vocês vão ver que quase um ano depois da reinauguração aqui do Largo da Alfândega, os quiosques permanecem sem uso, ainda estão desativados e sem oferecer os serviços, que seriam destinados à população e também ao turismo. E ainda um alerta
golpes em nome da Celesc que estão sendo aplicados em todo o estado. Os golpistas estão entrando em contato com clientes, mandando faturas falsas e aí pagou a fatura, já era. O cliente acaba caindo num golpe. Daqui a pouquinho a gente traz esse alerta aqui no SBT Meio Dia. Se é golpe, a gente explica. Se é golpe, a gente alerta. Obrigado, viu, Arles? Daqui a pouco a gente volta a conversar. O tempo mudou em Florianópolis, viu? Daqui a pouco a Maria Esther vai chegar com todos os detalhes, mas o tempo mudou nesta quarta-feira na capital catarinense. Será que vem chuva? David Sacramento. Ontem conversava com você debaixo de chuva em Joinville. O destaque de hoje, hein, David? Conta pra gente como é que tá o norte do estado, a informação desta quarta por aí. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aí de casa. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os destaques aqui da região norte. E aqui em Joinville, a Prefeitura divulgou aí o decreto onde renova as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Entre esses está aí de que as pessoas elas vão continuar comprando sozinhas nos mercados, né? Nada de comprar com família, acompanhado de 2 ou 3 pessoas. Só que o problema, Fernando, é que na prática isso não está acontecendo aqui em Joinville. Nós recebemos denúncias de pessoas que foram aos supermercados e viram bastante aglomeração e a Prefeitura já respondeu. A gente vai trazer essa resposta daqui a pouquinho e também as medidas que eles estão fazendo aí para poder fiscalizar esses supermercados. Outra coisa também é sobre o Festival Gastronômico que está na sua 10ª edição. Nós vamos trazer aqui muito sabor daqui a pouquinho para o SBT Meio Dia. Outra coisa também aqui da cidade é que, olha só que notícia legal, Joinville ficou no 3º lugar das cidades do ranking aí, das cidades catarinenses, na verdade aqui do sul do estado, né, do país, perdão, de que acabaram aí, né, saindo como as mais ricas aqui do sul do país. Nós vamos trazer todas essas notícias daqui a pouquinho para vocês. Volto com vocês aí no estúdio. É verdade que Joinville está como a 3ª cidade mais rica do Brasil, Arles, o meu amigo David Sacramento, do sul do Brasil, a cidade mais rica a 3ª, né? Mais rica do sul do Brasil, e daqui a pouco o David vai contar essa história pra gente. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso não quer dizer que a cidade tem um poder aquisitivo com relação à população, mas sim que gera renda, que gera emprego. Isso é muito bom para o nosso estado. Deixa eu ir para Chapecó agora. Olha a Vanessa aí, já aparecendo na tela do SBT Meio Dia. O destaque aí do Grande Oeste, hein, Vanessa? Olá para você, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Meio Dia. Hoje a gente vai falar sobre uma nova licitação que a Prefeitura de Chapecó abriu para a reforma aqui do terminal rodoviário, porque a empresa que tinha vencido a licitação, ela não conseguiu cumprir os prazos estabelecidos. Por isso, a Prefeitura abriu uma nova licitação por aqui. Também a gente vai falar sobre o acesso da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Todas as informações a gente traz já já aqui no SBT Meio Dia. Aê, Chapecoense, voltando para a elite do futebol brasileiro, Série A para Chapecoense, está de volta. Daqui a pouco a Vanessa Presoto vai trazer para a gente os detalhes desta informação, mas desde já, parabéns para a nossa Chape que volta à elite do futebol brasileiro. Daqui a pouco eu volto a conversar com os 3 aqui. Informação para você até 1h15 da tarde, mas tem mais notícia, não paramos não. As nossas equipes por todo o estado aparecendo agora para conversar com a gente, Ana Carolina de Lima. E a informação que movimenta Lages na Serra Catarinense, o que é destaque por aí. Oi, Ana, bom dia. Oi, Fernando, bom dia. Logo mais no SBT Meio Dia a gente vai falar sobre o aumento das medidas protetivas concedidas aqui na cidade. Infelizmente a violência doméstica é uma realidade, ela existe, porém esse aumento nas medidas concedidas quer dizer que as mulheres estão começando a denunciar e estão também sendo protegidas pela justiça, né? Essa e outras informações logo mais a gente traz aqui na telinha do SBT Meio Dia. Olha, Ana, é até estranho te ver assim com camisetinha, viu? De braço de fora. Geralmente a gente chama a Ana aqui, ela tá toda cheia de casaco, né? Toda cheia de cachecol, lã. Tá falando da Serra Catarinense, agora a gente pega a Ana assim, ó, toda de blusinha, até diferente, viu? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Deve estar calor lá na Serra. O calor deles lá é o quê? 18 graus, 15 graus a temperatura? Quanto é que tá aí mais ou menos nesse momento, hein, Ana? O que é agora?
Fernando, nesse momento a gente está em 22 graus aqui na Serra Catarinense. Para a gente que está acostumado, né, com aquele inverno bastante intenso, com as temperaturas sempre no 10, no 15, 22 graus, a gente pode se dar o luxo de colocar uma roupa um pouco mais curtinha, porque para a gente esse é o auge do nosso verão, viu? O auge do verão na Serra Catarinense, 22 graus. E a Ana já aproveitou para usar o look verão. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ela lá da Serra. Deixa eu ver agora, o Marco tá por aí? Já posso chamar ele? Alô, Marco Búrigo! Tá aqui ao vivo também, no sul catarinense, nossa querida Criciúma. Tô com uma saudade de Uruçanga, viu, Marco Búrigo? O Marco tá aqui porque ele tá acompanhando tudo lá, do extremo oeste de Laguna para baixo, Siguri cobre tudo, não deixa passar nada, até o extremo sul catarinense, lá na divisa com o Rio Grande do Sul, Araranguá, Laguna, Tubarão, Orleans, Lauro Mila, né? Lembra da Lauro Mila, meu caro Marco Búrigo? Destaque daí, conta pra gente, bom dia. Olá, Fernando, um abraço, bom dia para você, para todos que acompanham aqui o SBT Meio-Dia. A gente segue acompanhando aqui as informações do sul do estado, hoje especialmente sobre Criciúma. A Feira da Agricultura Familiar, ela voltará a atender a população na próxima semana e o atendimento será delivery. Isso que aconteceu aí com a pandemia, esse modelo de atendimento à população, ele ganhou força. Isso vai se manter agora em 2021, a partir da próxima semana. E a Secretaria de Educação aqui de Criciúma está contratando monitores para trabalharem nas escolas municipais aqui da cidade de Criciúma, eles que vão ser futuros professores também, e a prefeitura está contratando aqui na cidade de Criciúma. Daqui a pouco a gente passa esse serviço bem bacana, bem especial aqui para a população de Criciúma, Fernando. Marco Búrigo, obrigado pela informação. Fica a postos aí, a qualquer momento a gente pode te chamar de novo, viu, Marco? Qualquer informação, pode chamar que a gente tem espaço para o nosso grande sul catarinense. Falei aqui de Lauro Mila. Lauro Mila, para quem não conhece, é a cidade, a grande Lauro Miller, mas que é conhecida popularmente por Lauro Mila. Se encontrar um morador do sul do estado que não chame Lauro Miller de Lauro Mila, não é do sul do estado. Obrigado, viu, meu querido Marco? Até daqui a pouco, voltamos a conversar. E assim você viu com a gente os principais destaques das nossas cidades, das nossas regiões. Nesta quarta-feira, o que é notícia, a gente mostra tudo para você. Vai com o Butantan, já viu essa musiquinha, não? Vai com o Butantan, é a nova música para celebrar. Sabe cantar, não? Não, não sei cantar, não. Vai com o Butantan. É a música da vacina. É a música da vacina. É a música da vacina, a comemoração da vacina, finalmente, né, Fernando? Só que deu um ingresilho aí, né? Deu, né, Fernando? Deu um ingresilho no metade do caminho aí. Baixou um pouquinho a eficácia, né? Pode mudar a situação? Não, ela pode ainda pode ser liberada pela Anvisa, porque mesmo com essa nova informação, com essa atualização, fica dentro do que a Anvisa exige, que é 50% de eficácia no nível global. Ficou com 50,38%. O que aconteceu? Aconteceu que a Coronavac, que vem sendo produzida pelo Butantan em parceria com a Sinovac, este laboratório chinês, apresentou resultados e eles foram apresentados. Só que no momento em que foram apresentados, Maria Esther, agora no meio da semana, no início da semana, não foi apresentado o relatório completo. O que foi apresentado? Números parciais, ou seja, pegaram a avaliação da vacina em casos leves e moderados, e aí sim ela tem eficácia de 78%, em casos graves, e aí ela tem eficácia de 100%, ou seja, as pessoas que estavam em estado grave que receberam não perderam a vida, mas não divulgaram o contexto global. O que é o contexto global, Maria Esther? Me explica. É quando você tem todos os pacientes que participaram deste processo de testes. Isso quer dizer, parte do grupo recebe placebo, aquela substância que não é nada. É só para eles fazerem a avaliação, né? Não é de Não tem fato efeito a vacina. nenhum, Não né? tem efeito nenhum, é placebo. Para que eles possam identificar quanto de fato a vacina vai poder imunizar. E esse número não tinha sido divulgado até então. Inclusive, informações que a gente tem aí é que existia uma pressão muito grande por parte do governo de São Paulo para que esses números já fossem revelados, mas foram revelados de forma irregular. Bom, perde um pouco sim, né, a credibilidade,
principalmente o governo de São Paulo, mas a Anvisa, mesmo assim, pode liberar porque ela tem eficácia comprovada de 50,38% no contexto global. Então, a vacina pode sair ainda neste domingo. Pois é, mas tem muitos mitos e verdades com relação a essa vacina. E o Cleiton Ramos, então, foi hoje perguntar e, melhor, responder também esses mitos e verdades, né? Definir o que é mito e o que é verdade sobre essa vacina. Olha só. Hoje no SBT Meio-Dia, uma matéria especial sobre a vacina. Tá chegando perto, hein? Tá todo mundo ansioso. A gente preparou também algumas verdades e mitos sobre a vacina, especialmente a Coronavac. Falando da vacina Coronavac, hoje um convidado muito especial. Daqui a pouco, um bate-papo com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, que tem acompanhado diretamente os trabalhos do Instituto Butantan. Catarinense Vinícius Lumertz, daqui a pouco com a gente no SBT Meio-Dia. Já, o Cleiton Ramos vai mostrar pra gente o que é mentira, o que é verdade, quais são as dúvidas da população com relação à Coronavac. A reportagem está imperdível, já aqui no nosso SBT Meio-Dia. Mas agora é hora de convidar o pessoal de casa a participar com a gente. Participar pelo nosso WhatsApp, interatividade, o número já está aparecendo na tela de vocês. Hoje, Fernando, nós vamos falar do Janeiro Branco. Esse mês inteirinho, ele é dedicado a essa saúde mental, né? A conscientização da saúde mental, porque muita gente esquece. Cuida do corpo, lembra de fazer exercício, lembra de fazer dieta, mas esquece da cabeça, das emoções, de cuidar da mente. E isso, inclusive, tem total relação com a balança. A gente vem falando tanto, né, no nosso desafio, aí perdeu, ganhou, que o Laércio está fazendo, e tem total relação. Se a sua saúde mental não está em dia, é muito difícil você conseguir perder peso na balança, Olha né? aí, de uma maneira saudável, claro, né, Fernando? Pois é, e aí, enquanto a gente não vai fazendo a prevenção desses problemas mais psicológicos, né? Quando a gente se dá por conta, pode ser tarde. E aí, a forma de tratamento é muito mais difícil. Então, vamos lá. Fernando, hoje eu vou tirar 10 minutos para assistir a entrevista da Maria Esther com o Dr. Alexandre, porque eu não estou me sentindo muito bem, cansaço, deprimido. Meio para baixo. Meio para baixo. Eu acredito que não é nada grave. Acho que dá para mudar, acredito que dá para mudar. Fernando, eu estou a fim de mudar e vou acompanhar as dicas. Gente, é tudo para você, como fazer, como se comportar de forma diferente para melhorar a cabeça. E a participação pelo WhatsApp, vocês podem mandar então perguntas, né? O que é que vocês querem saber sobre saúde mental? Manda, porque eu vou perguntar ao vivo aqui para o Dr. Alexandre. Tudo que vocês mandarem, a gente responde. Show de bola, Maria. Que legal poder falar desse assunto. Mas esse assunto é chato, ninguém entende. Sabe o que é chato? É chato você ficar sofrendo em casa, triste, deprimido, não é mesmo? Sem foco, sem alegria, e tudo isso às vezes por causa de uma coisa simples que você pode resolver com uma leitura, com um exercício físico, com uma forma de pensar sobre determinado assunto, já para você aqui. Não perde não. Se dê de presente esses 5, 10 minutos. Vai te ajudar, vai te fazer melhor. O golpe tá aí, cai quem quer. Fernando, mas está cada vez mais perto e mais insistente. E aí o alerta tem que ser feito para que as pessoas não caiam. E quem faz o alerta agora é a Celesc. Pois é, a Celesc está alertando a população catarinense sobre golpes que estão sendo aplicados em nome da companhia por aqui. Pois é, a distribuidora recebeu denúncias de clientes, tanto de pessoas físicas, como eu e você, quanto de pessoas jurídicas, empresas, indústrias, sobre o contato de golpistas. Que perigo, né? A gente vai conversar com o Arles para entender um alerta da Celesc que vale a pena a gente repassar para você. O que está acontecendo de fato, hein, Arles? Bom dia. Bom dia, Sibeli. Pois é, a gente traz esse alerta aqui no SBT Meio-Dia porque, como o Fernando comentou, o golpe está aí. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Em uma das denúncias que a Celesc recebeu, o golpista enviou uma fatura com um layout muito parecido com o original da Celesc, além da data de vencimento muito próxima daquele cliente que recebeu. Então, ou seja, informações que são muito fáceis de serem confundidas e aí o cliente de boa fé vai lá, paga a fatura e aí já era. Em uma outra denúncia também foi feito um contato com esse cliente
a pessoa se identificou como sendo da Secretaria da Justiça e dizendo que existiam débitos pendentes com a Celesc, ou seja, é o nome da companhia aqui catarinense de eletricidade que está sendo utilizado para aplicar golpes em todo o estado. E por isso a gente traz esse alerta e reforça, né, as informações que as pessoas precisam ver bem antes de pagar a fatura, se receberam algum contato, algum e-mail suspeito. A gente observa essas informações juntos a partir de agora. Olha só, o e-mail que envia a fatura é sempre o oficial da Celesc, não tem outro, sempre o @celesc.com.br. Os criminosos às vezes até utilizam endereços muito parecidos para justamente confundir a população. Então, observem o @celesc.com.br, esse é sempre o endereço oficial. O banco que vai receber essa fatura é sempre o Banco do Brasil, não tem outro banco que recebe os valores de fatura da Celesc, então somente o Banco do Brasil. Então, ao colocar a linha digitável ali na hora de pagar a conta, ao ler o código de barra, enfim, né, a pessoa, o pagante tem que observar se está indo para o Banco do Brasil. A data de vencimento da fatura é sempre escolhida pelo cliente e ela só é alterada se for solicitada pelo consumidor devidamente identificado pelos canais oficiais da Celesc. Então, não existe uma outra data de vencimento ou alteração da fatura que não tenha sido solicitada pelo consumidor. E a Celesc não solicita depósito em conta, não liga para solicitar dados do consumidor e os serviços devem ser sempre agendados pelo próprio cliente, ou seja, a Celesc nunca vai se oferecer, nunca vai agendar algum serviço que não esteja ali constando, que não tenha sido solicitado pelo cliente. Então é importante que a população fique de olho se recebeu algum contato suspeito, verifique essas informações, né, no e-mail recebido e imediatamente entre em contato com a Celesc para avisar aí se algum golpista está tentando te aplicar esse golpe. Além disso, aqui por esse QR Code que você está vendo aí no seu vídeo, se você apontar a câmera do seu celular agora, você é direcionado diretamente para a agência virtual da Celesc. E por lá, se recebeu algum e-mail duvidoso, alguma informação duvidosa, se precisa pegar a segunda via da fatura, se precisa agendar algum serviço, este é o canal oficial, a agência virtual da Celesc. Está aí o endereço aparecendo também no seu vídeo. Se você observar alguma irregularidade também, o telefone da ouvidoria da companhia está à disposição de todo mundo para receber essas denúncias e também para tirar dúvidas sobre possíveis informações que estejam divergindo aí quando você receber algum contato suspeito, tá? O 0800 aí da ouvidoria é esse número que está aparecendo aí no seu vídeo, 0800 048 3232. Tem que tomar cuidado porque os golpistas estão agindo, são muito criativos na hora de criar esses e-mails, né, esses layouts, então fica o alerta aí para a população tomar cuidado e não perder dinheiro à toa, né, Sibeli? Eu volto com você. Com certeza, Arles. Obrigada pelo alerta. A gente vem sempre mostrando aqui, né, Fernando, os golpes, as tentativas dos bandidos. E, de fato, cada vez mais eles estão mais profissionais, né? Eles tentam chegar mais próximo do real. Aqui mesmo na redação nós tivemos pessoas que receberam ligações com pesquisa de coronavírus. É tudo muito elaborado, porque o golpista já entendeu que ele tem que fazer bem feito para tentar fazer a vítima cair. Então, qualquer dúvida nesse caso da Celesc é ligar para a Celesc. Não dá para sair pagando boleto só porque recebeu no e-mail, né, Fernando? Agora também é necessário que essas empresas criem novas formas de fazer a cobrança. De segurança também, né? De segurança, porque se os golpistas estão criando um mecanismo, uma forma de lograr a população, é porque o sistema não é tão seguro assim. Se tem gente caindo num tipo de golpe como esse, Fernando, os bandidos estão profissionais. Não, peraí, a gente está falando de uma estatal do tamanho da Celesc. Então, se os criminosos estão conseguindo, de fato, lograr a população com isso, é necessário, neste momento, criar novas formas para barrar esse tipo de golpe. Até porque muita gente aí sequer, muitas vezes, tem condições de pagar a fatura. Imagina se tiver que pagar 2 vezes. Olha só que informação positiva para a economia do nosso estado. Santa Catarina tem 6 municípios, 6, entre os 20 mais ricos da região sul do Brasil. A pesquisa do IBGE foi divulgada neste início de 2021 com base no PIB e na renda per capita. O David Sacramento está aqui com a gente e Joinville é a cidade mais rica de Santa Catarina. É isso, David? Conta pra gente.
É isso mesmo, exatamente, né? O IBGE divulgou aí, né, esse ranking com as 20 cidades do sul do país que mais geraram riqueza. E a notícia boa é que entre essas 20 nós tivemos 6 cidades catarinenses. O legal disso é que eles levaram em consideração o produto interno bruto, né, o PIB, e também nós tivemos aí a renda per capita, que foi considerada para poder fazer esse top. Entre esse top 20 de cidades mais ricas do sul do país, nós tivemos 6 cidades catarinenses, né, como eu falei. Nós vamos observar agora um top que nós preparamos com as 7 cidades mais ricas aqui do sul do país. Vamos observar essa tela. Vocês podem observar aí que tem 3 cidades de Santa Catarina nele, começando por Florianópolis. Em seguida nós temos aí também Itajaí, né? E logo em seguida nós temos Joinville, que ficou como a cidade mais rica aqui do estado de Santa Catarina, que ficou no top 3 com um produto interno bruto de mais de 30 bilhões de reais. Nesse top 3 também aparece ainda Porto Alegre e Curitiba, que ficaram em segundo e primeiro lugar, respectivamente. Então tá aí, né? Joinville, aqui cidade, município aqui do norte do estado, né? Nesse top 3 aí, segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com certeza é um orgulho pra gente, né? Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza é um orgulho, viu, David? Que legal, hein? Joinville, a cidade mais rica aqui do sul do Brasil, e também tem outras cidades, né? A terceira mais rica do sul do Brasil e a mais rica de Santa Catarina. De Santa Catarina, exatamente, Fernanda. E no sul do Brasil é a terceira mais rica. É a terceira, e ali entra já em seguida Florianópolis, Itajaí também. Muito bacana, viu, David? Obrigada pelas informações. Aqui está o ranking para que a gente possa acompanhar aqui as cidades mais ricas do sul do Brasil, viu, Maria? Sul do Brasil, os 3 estados do sul. Olha a tua Curitiba aí no primeiro lugar. Curitiba, olha só, minha cidade natal, ali com 87 bilhões. Que legal, hein, Fernando? Aí depois vem Porto, né? Porto aqui, né? 77 bilhões de PIB. Depois Joinville, grande Joinville. Na sequência vem Itajaí, ó, ali no litoral norte. Em seguida, Caxias do Sul. Olha só, ali em quinto lugar. E em sexto, São José dos Pinhais, cidade ali que é grudadinha com Curitiba, ali na região metropolitana, também no Paraná. E Floripa está em sétimo, Fernando. Muito bom, muito bom. Nossa capital. Que legal. Olha só o tamanho de Itajaí, né? É uma cidade que ela é menor em população, mas veja só a riqueza que gera a nossa querida Itajaí e os seus portos. Legal, gostei de saber, isso aqui é muito bom. Também dá uma esperança legal pra gente aí que está retomando a economia. Vamos lá, vamos subir agora para Chapecó, porque em Chapecó a administração municipal rescindiu, cancelou, quebrou o contrato com a empresa que estava reformando o terminal rodoviário da cidade. E agora abriu uma nova licitação, ou seja, um novo processo de contratação para escolher a empresa que vai tocar a obra por lá. É sim, Fernanda. A gente vai ao vivo para lá para conversar com a Vanessa Presoto, que está acompanhando essa situação toda de perto, agora com a nova licitação, e vai trazer para a gente mais informações. Vanessa, qual a razão da rescisão do contrato? Bom dia. Oi, bom dia, SBL. É que de acordo com a prefeitura, a empresa que tinha vencido a licitação não tinha cumprido aí com os prazos estabelecidos. A licitação é para algumas reformas aqui pelo lado de fora. A gente vai mostrar aqui para vocês como está aqui no lado externo do terminal rodoviário. A licitação é para reestruturação dos passeios e também a acessibilidade aqui do local. A gente pode ver aqui no acesso de uma das entradas, tem bastante aqui buracos, tem bastante, a calçada está quebrada. Aqui também a gente pode ver, tem um buraco aqui, tiveram que pôr uma planta, né? Fica perigoso aí para a população transitar no local. Também uma dessas entradas a gente pode ver, aqui tem uma das entradas, um dos acessos também está interditado, porque olha como está a situação aqui na frente, né? Então, por isso por isso a prefeitura resolveu então abrir uma nova licitação para acelerar esse processo de reestruturação. Então, eu vou conversar aqui com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento, o Valmor Escolari, que vai nos explicar o que precisa fazer e por que, né, dessa pressa, então. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos atendendo então a solicitação do prefeito João Rodrigues para que nós revisássemos todos os contratos, todas as obras em andamento, e uma delas é esta da rodoviária. Nós identificamos então a morosidade na prestação de serviço, a empresa vinha desenvolvendo em desacordo com o cronograma, então nós solicitamos imediatamente rescisão desse contrato, por isso a importância da divulgação para que as pessoas, o usuário do sistema, o usuário da rodoviária de Chapecó,
Chapecó tenha bastante cuidado ao chegar à rodoviária, porque as obras estão em andamento. Nós estamos com o apoio da Secretaria de Infraestrutura e da Diretoria de Segurança Pública, também fazendo alguns reparos durante o dia de hoje, a parte de sinalização, a reposição de brita, enfim, melhorar um pouco o acesso, até que a gente consiga concluir o novo processo licitatório, obter uma nova empresa e, então, ao encaminhar a ordem de serviço para que a empresa possa cumprir o cronograma, cumprir aquilo que está determinado em contrato. E o que precisa fazer? É arrumar a acessibilidade do local, as entradas, o que mais? As calçadas, né? Sim, a intenção do projeto inicial é a revitalização dos passeios, a questão de acessibilidade, todos os acessos, elevador, parte interna, alguns reparos. Então, todos esses reparos é um conjunto de melhorias com relação à acessibilidade e acessos. Como nós estamos com a obra agora interrompida, por isso nós solicitamos ao usuário, ao cidadão chapecoense que usa o terminal rodoviário, que tenha muita cautela, muita paciência e muito cuidado ao se deslocar no entorno. Os pedestres também, nós vamos melhorar a sinalização no dia de hoje, até para poder orientar um pouco mais o pedestre que usa todo este complexo do terminal rodoviário de Chapecó. Tem um prazo para que vocês finalizem essa licitação e para que também seja finalizadas as obras por aqui? Nós já encaminhamos um orçamento, estamos readequando o projeto e o orçamento para encaminhar para o departamento de compras. Nós temos que respeitar os prazos, né, os prazos mínimos de edital e de habilitação da empresa, mas eu espero que no prazo máximo de 40 dias a gente já possa ter uma nova empresa prestando serviço e aí sim concluir de forma rápida, como é o desejo do cidadão chapecoense e o pedido do nosso prefeito João Rodrigues. Muito obrigada, Valmor, pelas informações. Ficou alerta para a população que passa aqui pelo terminal rodoviário para cuidar, né? Redobrar os cuidados nas entradas e saídas aqui por causa dos passeios e das acessibilidades por aqui. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Do Oeste, agora nós vamos para o sul do estado conversar com o Marco Búrigo, porque já começaram as inscrições para os novos monitores das escolas municipais de Criciúma. O Marco vai contar para a gente como faz, né, para se inscrever, caso você queira se candidatar a essa vaga, e vai trazer outros detalhes como a remuneração. É mais um movimento de retorno das aulas, né, Marco? Exatamente, Cibele. Mais uma vez, um abraço a todos que acompanham aqui o SBT Meio Dia. É mais uma iniciativa da Secretaria de Educação que está se mobilizando para o retorno das aulas e de maneira presencial. É uma iniciativa pioneira de aliar também as novas tecnologias e os interessados podem fazer o cadastro por meio do site da Prefeitura, que é o www.criciúma.sc.gov.br. A remuneração será de R$ 500 para os monitores com 20 horas semanais e R$ 700 para os monitores que trabalharem 30 horas por semana. Todos os estagiários também recebem um auxílio transporte no valor de R$ 102,25. As vagas são para auxiliares nas salas de aula, na educação infantil, educação especial inclusiva, roteiristas de transporte escolar e também central de alimentos. Além disso, os profissionais poderão exercer funções na Secretaria Municipal de Educação, como no Programa de Jornada Ampliada Escolar, o PROJAI, e também o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA. De acordo com a Secretaria de Educação, os novos monitores são os futuros professores da rede municipal. Eles passam por essa capacitação, né, e depois serão futuros professores nas salas de aula. A rede municipal conta hoje com 20 mil alunos, só na educação infantil são 5 mil alunos e desse número 665 alunos possuem algum tipo de deficiência. Os novos monitores vão apoiar os professores nas turmas que possuem estudantes com deficiência, auxiliando assim todo o trabalho feito dentro da sala de aula. O novo método de seleção foi em decorrência da situação da saúde pública aqui na cidade e por isso o cadastro é feito através da internet do site da Prefeitura. O site mostra a quantidade de cargos por unidade escolar e também se as vagas estão preenchidas. Os interessados, né, podem ficar na lista de espera também. Então, mais informações a gente pode ter no telefone o 3431-0100. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Marco, pelas informações. Tá aí, né? Além da expectativa para o retorno das aulas, uma oportunidade. Quem sabe, se você tem essa vontade, né, de ser um dos monitores, de conseguir essa vaga, tá aí a oportunidade para conseguir já começar o ano de 2021, ano letivo, com emprego novo, quem sabe, né, Fernando? Bom, hein? Informação positiva que vem lá do Sul. Oportunidade para quem quer trabalhar nas escolas. É muito gostoso, né? Trabalhar com os alunos. Às vezes também dá uma dorzinha de cabeça, mas é gostoso trabalhar com a criançada, né? Eles trazem sempre coisas novas, Maristério. Eu gosto de estar em contato com criança, porque eles sabem de tudo, Maristério. É muito bom. Eu adoro também, Fernanda. Adoro estar em contato com criança. Confesso que eu não tenho tido muito contato como eu gostaria, mas por causa dessa pandemia, né? Tem que fazer uma então, Maristério. Tem que fazer uma, já tá na hora. Eu vou fazer, Fernanda, mas ainda não tá na hora, mas eu vou fazer. Ah, eu queria ser papai também, viu? Não tem tempo, mas você eu queria será, ser. então, se você vou quer, ser, mas eu já queria ser agora, para aproveitar bem, né? Com 18 anos, a criança, o adolescente já sair com o pai. Já sair com o pai sair junto, levar para sair, é verdade. Mas é bom ter planejamento, não dá para sair por aí fazendo filho. Vamos lá, contar uma história sobre o monitor. Uma vez eu fui fazer um passeio em Balneário Camboriú com a escola, era pequenininho assim, aí na palestrinha falaram, olha, vai ter um monitor para que vocês possam acompanhar todas as informações da trilha. Estava lá no Parque Unipraias. Aí cheguei na trilha, estava toda a turma, eu falei, mas cadê o monitor? Eu procurando pela telinha do computador. Não, o monitor é esse sujeito aqui. Eu falei, não estou acreditando nisso. Maristério, varizes. Varizes é o assunto de agora. Varizes. Não é só estético, né? Fica feio, tudo bem. Mas também prejudica, né? No caminhar, no cansaço, na disposição e por aí vai. Pois é, Fernando. E agora, do calorão, né? Com esses dias abafados aí, gente, essa sensação de cansaço, de dor nas pernas, acaba ficando muito mais comum, principalmente entre as mulheres. Então, se você possui ou conhece alguém, fica ligado, porque nós ouvimos um cirurgião vascular sobre esse assunto e nessa época causa muito desconforto, né? A reportagem é do Laércio Botega. É a época que mais contribui para as varizes. Você sofre de varize? Sim. Há quanto tempo? Faz bastante tempo. E dói muito? Dói. Incômodo? É. À noite, quando para, não consigo dormir direito. Quem trabalha a maior parte do tempo em pé e parado, sofre mais. Nosso coração bombeia o sangue lá para os pés, pelas artérias, que é um encanamento. Quando chega lá no pé, volta por outro encanamento chamado veias. Tá? Essas veias levam de volta esse sangue que foi até lá para o coração. Só que quem que empurra? Nós temos um coração no pé? Pois é. Quem faz a contração da musculatura da perna faz com que esse sangue seja esguichado de volta para o coração. Então, toda situação que eu fico parado em pé ou parado sentado, esse sangue vai lá para baixo, não retorna rapidamente e começa a estufar as veias. Cada caso é um caso e precisa ser acompanhado individualmente. Ver qual tipo de veia que está dilatada, em que posição da perna, em que profundidade dela e tratar de baixo para fora. Para quem trabalha, então, muito tempo em pé, né, ou usa salto alto também, fica esse alerta. Então, já tem a reportagem completa para vocês sobre varizes no verão. Daqui a pouco, a reportagem completinha para você aqui no nosso SBT Meio-Dia. Olha, por conta do Covid, o Ministério Público do Trabalho está notificando os órgãos públicos do Estado para promover o afastamento presencial, no trabalho presencial, das mulheres que estão esperando um bebê, as grávidas. Por quê? O crescimento no número de casos entre essas mulheres aconteceu neste último período de 2020 e o Ministério Público do Trabalho está preocupado com a saúde das mamães e dos bebês. Deixa eu conversar aqui com o Gustavo Vilar Melo Guimarães, ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB e vai explicar para a gente o que levou o Ministério Público a solicitar, né, que as mamães ou as futuras mamães sejam afastadas. Nesse momento, doutor, a gente já tem dados mais concretos com relação a casos graves envolvendo as gestantes durante essa pandemia, gravidade provocada pela doença, pelo coronavírus. Doutor, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, telespectadores. Graças a Deus, nós não temos números expressivos relacionados a problemas de gestante no local de trabalho durante esse período de
de pandemia, Fernando. Essa recomendação do Ministério Público, que foi publicada no mês de outubro, ela vem mais como uma medida preventiva, né? Havia e ainda há uma grande tensão, digamos assim, nos locais de trabalho, por falta de uma legislação específica nesse momento, né? Todos fomos surpresos com essas questões relacionadas ao trabalho à distância e à impossibilidade do trabalho presencial por conta do coronavírus. Então, as gestantes, como por si só, apresentam-se dentro de um chamado grupo de risco, né? Como temos falado de algumas situações de saúde das pessoas, de trabalhadores, elas têm sido recomendadas, né? E essa é a orientação repassada pelo MPT, que essas trabalhadoras sejam deslocadas para trabalho home office. O problema grande surge, Fernando, quando, dependendo da atividade exercida pelo empregador, pela empresa, não se tem como fazer e ajustar essa situação de trabalho remoto por parte da gestante. Essa é uma orientação, certo? O Ministério Público está orientando. É mais do que uma orientação, Fernando. Na verdade, é uma recomendação. Ela não tem um poder coercitivo, né? Ela não se trata de uma legislação, de uma questão obrigatória, sim, mas sim uma recomendação. Né? E vale... O Ministério Público... Entendi. Desculpa, então, Fernando. Entendi. É uma... de fato, o Ministério Público está pedindo, né, para que as empresas façam isso, deixem as gestantes no trabalho home office por preocupação com elas. Vale para iniciativa pública e privada esta orientação, doutor? Todos. Muito bom. Neste momento, o que está vindo como resposta a este pedido, a esta orientação? O positivo ou o negativo por parte das empresas? Dos empresários, uma grande dificuldade de atender essa questão. Nós, lá em outubro, né, os advogados trabalhistas receberam inúmeras consultas de seus clientes, tanto empregadores quanto empregadas gestantes, né, quanto a forma de se atender a esta recomendação do Ministério Público. De uma maneira geral, e sempre lembrando que não se trata de uma obrigação, mas de uma recomendação, e na medida que o foco dessa recomendação é a preservação da saúde da trabalhadora e também do ambiente de trabalho, nós temos também recomendados que sejam adotadas as medidas que são sugeridas pelo Ministério Público. Agora, em algumas situações pequenas, mas significativas também, a atividade não permite que ela seja afastada. E aí a gente se encontra ali numa encruzilhada, porque pelo MPT o empregador deve deixar a empregada em casa, com garantia de salários, mas sem prestar serviços. Em tempos de pandemia, de economia em baixa, os empregadores se sentem um pouco incomodados e prejudicados com essa situação, né? Ter um empregado ganhando seu salário, mas sem trabalhar. O próprio Ministério Público sugeriu no item 3 dessa recomendação algumas alternativas, como férias, outras questões, ali, férias coletivas, dependendo do volume, né, de pessoas nessa situação. Aí temos as questões de negociação coletiva, algumas alternativas para tentar encontrar um equilíbrio importante entre a saúde e a economia. É uma coisa não muito fácil, nós temos visto aí durante todo esse período de pandemia. Doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui, parabéns ao Ministério Público do Trabalho, essa preocupação com as nossas gestantes. É uma orientação, como o doutor está explicando para a gente, não é lei, não é obrigatório. A própria gestante, né, doutor, pode fazer contato com a direção, com o RH, sugerir, talvez, discutir, se estiver preocupada com a situação dela e do bebê dentro da empresa. Exato. Doutor, Gustavo Vilar Melo Guimarães, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, agradeço muito a sua participação. Obrigado pelas informações. Até uma próxima. Abraço, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Já aqui no SBT Meio Dia você confere com a gente o que é mito e o que é verdade com relação às vacinas que estão por aí para controlar, combater, imunizar a população com relação ao coronavírus. Quem tomar a vacina Coronavac vai virar jacaré? Tem efeito colateral? Dá dor de cabeça?
É verdade que eu tenho que tomar 2 doses para ficar de fato imunizado? Pois é, são as perguntas que são criadas por aí, muitas vezes de forma irresponsável. É bom que se diga, e a gente está aqui para esclarecer. O nosso Cleiton Ramos, ele foi ouvir um especialista para explicar para a gente o que até agora já se tem de informação científica que pode responder à população, que pode esclarecer, que pode elucidar efeitos colaterais, imunização, daqui a pouco. Tudo para você aqui, não perca. Ah, Fernando, eu estou muito afim de me imunizar. Aqui em casa, somos aqui 3, 4 pessoas no grupo de risco, se contar com pai, mãe, avó, e eu estou preocupado, mas também tenho medo. Algo novo que foi criado aí há alguns meses, será que realmente eu posso tomar a vacina? A gente vai explicar para você. A gente vai trazer a informação científica, o que é e o que não é. Claro que a decisão também é sua, tá bom? Já, já, você não pode perder aqui no nosso SBT Meio-Dia. Pode falar, Jéssica, que eu estava concentrado aqui, eu nem prestei atenção. Vou te contar bem a verdade, vou te falar bem a verdade. Muito bom, Jéssica, muito bem lembrado. O plano de imunização da Grande Florianópolis, não é mesmo? Já tem o local para fazer a imunização? As agulhas, as seringas, como vai ser? Boa, Marista. As datas. Então, daqui a pouco a gente mostra Grande Florianópolis, como está sendo o plano de imunização. Vamos ouvir a FECAM, saber dos municípios catarinenses, já já. Para você que está preocupado com a vacina, o lugar certo é o SBT Meio-Dia. Todas as informações em instantes. Fernando, vamos para Joinville, porque por lá já está sendo realizada a 20ª edição do Festival Gastronômico de Joinville. 19 restaurantes estão participando da ação esse ano, com muito sabor, com muitas novidades para os joinvilenses. Pois é, agora 12h16, deixa eu chamar um sortudo do dia, o nome dele é David Sacramento, porque ele vai mostrar pra gente hoje aqui alguns pratos, né, que são oferecidos neste festival gastronômico. Olha a sua responsabilidade. 12h16, tem muita gente que não almoçou. A gente quer ver o que você preparou pra gente aí e como vai funcionar o festival gastronômico deste ano. David, capricha, hein? Quero ver água na boca desse povo. Pois é, Fernando e Maria, eu confesso para vocês que está sendo bastante difícil, meio-dia, horário de almoço, estou sentindo um cheirinho delicioso aqui no restaurante e é para falar mesmo sobre esse festival gastronômico de Joinville que já está aí realizando mais uma edição. Inclusive, dessa vez, os restaurantes aí que estão associados à Câmara dos Dirigentes Lojistas estão participando. São 19 estabelecimentos que estão trazendo aí diversas opções de prato, claro, valorizando a cultura aqui de Joinville e trazendo opções, né, bastante saborosas. Eu estava já aqui observando algumas delas e confesso para você que me deu água na boca. Tem a opção aí de entrada, depois tem um prato principal, depois vem a sobremesa. É comida para não acabar mais. E claro que a gente não deixaria de conversar aqui com o chefe de cozinha. Ele é o William Vieira, que vai explicar para a gente aqui. Ele vai preparar, na verdade, o prato de entrada. Olha só, já tem aqui os ingredientes. Ele vai falar para a gente. O que você vai preparar aqui hoje para a gente, William? Fala para a gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o chefe William. Hoje a gente vai preparar um ceviche de camarão, manga, maracujá, cebola roxa e tomate cereja. Uma entrada refrescante e leve, é a nossa entrada do festival, né, do restaurante Adega Dom Maximiliano. Então eu vou mostrar para vocês. A gente já deixou tudo picadinho, né, e tudo pré-cozido. Então ao longo do tempo que eu for montando a receita, eu vou falando também o tipo de preparo que a gente fez para cada ingrediente. Pronto, William. Então fala aí com a gente. Qual é o primeiro ingrediente que você vai colocar? Quais são as misturas? O primeiro ingrediente é o camarão, né? Então o camarão ele foi pré-cozido em água fervente durante 1 minuto. A cebola roxa cortada em fatias bem fininhas. A manga foi cortada em cubos pequenos, com um pouquinho de cebola verde. Interessante essa mistura, né? Agridoce, salgado, doce, né? Bem interessante. A gente tem um ceviche diferente, né, do comum, mas a gente tem a doçura da manga e a acidez do maracujá, que para o verão combina perfeitamente. Aí a gente bota um suco de maracujá com um pouco da semente, um pouco de azeite, o tomate cereja,
Daí fica esse mix, né, de sabor. Estou observando que é um prato bastante colorido, inclusive, né? Bem colorido, bem colorido, bem refrescante, bem saboroso, bem leve também, né, para esses dias quentes que a gente está tendo ultimamente aí em Joinville. E o interessante, né, é depois dessa mistura feita, é a gente esperar aí mais ou menos uns 10, 15 minutos para que os sabores se unam e o ácido do maracujá também possa infiltrar no camarão, né, agregando um sabor final para nossa receita. E por último, você coloca aquele último item ali? Daí esse para decoração a gente vai colocar uma folha de manjericão fresca, que também quando mastigar junto vai trazer uma refrescância para o nosso ceviche. A gente vai mostrar para a gente aqui, né, porque é bastante bonito. Levanta um pouquinho para ele, para a nossa câmera ali. Olha só que lindo que fica. Inclusive, dá para ver que realmente é uma mistura de sabores, né? Porque tem camarão, você colocou também aí um pouquinho de maracujá, tem manga também, né? Manga também, manga picadinha. Faz parte, né, da receita aí da entrada, né, do nosso festival gastronômico da edição do verão 2021. E nessa edição vai ter uma novidade, vai ter também comida vegetariana, é isso mesmo? Também. A gente também tem a opção do prato principal vegetariano, né, e também da entrada. E aí a entrada a gente só não coloca o camarão e o prato vegetariano é com pupunha grelhada e banana da terra. Maravilha, muito obrigado, William, pela esse prato maravilhoso aí. Vamos colocar aqui para todo mundo ver como é que fica o prato, né, montado. Vamos sim. Então a gente começa a colocar umas colheradas. A receita que a gente fez hoje, ela daria aí facilmente para 2 pessoas. Daí depois que você coloca esses ingredientes, inclui algum outro molho ou alguma outra... Aí a gente procura pôr um pouco do suco, né? Uhum. Do suco da marinada. Sim. E esse prato ele é servido somente na entrada aqui no restaurante? Somente na entrada. É a nossa entrada do festival, né? Mas a gente também faz ele à parte, né? Se algum cliente quiser o prato também, a gente também pode fazer, tanto no almoço, né? No almoço a gente não serve o festival gastronômico, mas de repente, né, se algum cliente quiser, a gente pode estar fazendo também. Tudo isso a preços populares, não é isso? Tudo isso. São 3 pratos, né? Entrada, prato principal e sobremesa, a R$ 69,00. Maravilha, maravilha. Inclusive, gente aí de casa que está assistindo a gente, ele falou aqui que tem esses pratos vegetarianos aí para as pessoas que estão aí, né, querendo ficar em forma também. Olha só, para as pessoas que quiserem saber quais são os pratos, elas poderão estar acessando o próprio site aqui do Festival Gastronômico, certo? Que fica no site, vocês vão poder observar mais opções de prato vegetariano. Dessa vez, nem mesmo o nosso querido amigo aí, Laércio Botega, vai poder, né, sair dessa aí, né? Vai poder deixar de experimentar um desses pratos aí nesse desafio do Perdeu Ganhou, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. David, que delícia, gente! E que simples de fazer, né, Fernando? E ele não vai comer? Claro que vai comer, David. Ele não vai comer. Come, David. Oxi, tá liberado. Imagina. O David tá acanhado. Tá acanhado. Ai, não vou comer ao vivo. Na frente desse pratão aí. Come, David Sacramento. Olha aí. Sabe o que eu achei interessante, Maria Esther? O quê? A gente olha assim, parece um prato chique, né? Parece. Ele é um prato sofisticado, mas simples para fazer em casa. Fernando, não tem grandes coisas aqui, né? Não. Tudo produto acessível. Também não precisa acabar com o prato do cara. Não, mas o que eu quero dizer é que não tem coisas muito chiques, assim, muito inacessíveis, né? Vai comer! Tomatinho cereja, cebola, manga, camarão. Eu nunca tinha visto o David sem máscara, você acredita? Nunca na vida? Não, nunca na vida. Vai, David Sacramento, quero ver, é tua hora. Pois vou tirar a máscara aqui. Vou tirar a máscara aqui só para poder provar para vocês, tá bom? Vamos ver aqui como é que tá esse prato. Pega um camarão aí, eu realmente confesso que eu adoro maracujá, gosto muito desse negócio de misturar sabores doce com salgado, é muito bacana mesmo, né? Olha, confesso para vocês que eu achei muito, muito interessante mesmo essa mistura come o camarão. De doce, viu? Come o camarãozinho também. Eu volto com vocês no estúdio. Come o camarãozinho, come o camarãozinho. Come o camarão. A manga a gente já sabe que sabor que tem. Quero ver o camarão.
Vamos lá, isso. Pega um camarão bonito ali, ó. Aí, ó. Imagina se ele tem alergia, Fernando. Você fica falando pro menino comer. Viu até a folha. Querido. Ele é todo tímido. Ele é demais. Obrigado, David. Show de bola. Parabéns, viu, David? Adorei, adorei. Parabéns aí. Gostou do prato, Marista? Adorei, Fernando. Eu sou fã de camarão, amei. E aquilo que a gente estava falando, são todos alimentos acessíveis, fáceis de fazer, como ele mostrou aqui. Tá aí o convite também para o pessoal para o Festival Gastronômico de Joinville. Aproveitar. Os pratos estão com preços populares. O pessoal que anotou aqui, ó, dá para até fazer em casa, viu? Manga, maracujá, cebolinha, tomate, manjericão, camarão cozido. E deu. E tá aí. Pratão. Olha aí. Para você que não sabia o que ia almoçar hoje, Maristela, tem opções veganas e é um prato até vegetarianas fit, né? também, né? Muito bom. Gostei. Fiquei com fome aqui. Esses dias me fizeram comer camarão ao vivo, em rede nacional, e eu não como camarão. Você não come camarão? Não, aí eu falei, agora vai comer camarão. Vocês vão passar na pele o que eu passei. Vamos lá, seguimos com você. Tem informação? Claro que tem. Fernando, chega de conversa. A gente quer saber tudo sobre a vacina. Olha, eu vou confessar para vocês que mesmo a gente aqui, né, que lida com esse tipo de informação todos os dias, a gente precisa fazer muita pesquisa, ouvir entrevistas, ler artigos, para que a gente possa, de alguma forma, passar a informação com mais credibilidade para você aqui, pelo menos a gente trazendo a versão científica. Eu venho defendendo aqui no SBT Meio Dia, desde o início dessa pandemia, que o coronavírus proporcionou muitas disputas políticas, muito palanque para político, muita promoção pessoal, o que neste momento deveria ter ficado de lado. E nós, brasileiros, temos que ter um filtro e perceber o que está sendo feito com a doença em benefício de uns e outros. Por que eu digo isso? A Coronavac, por exemplo. Uma vacina que está sofrendo muita polêmica e eu não sei se de fato os questionamentos são verdadeiros, as críticas são verdadeiras ou falsas, porque até agora a Anvisa não liberou. No momento em que o nosso órgão regulador falar o seguinte, de fato a vacina tem esses, aqueles problemas, ou de fato a vacina ela é cientificamente comprovada como eficaz. Quando a Anvisa trouxer o seu relatório, a gente faz uma avaliação. Até lá é achismo. Até lá é eu acredito que. Até lá é ideologia. Infelizmente, grande parte da população, talvez me permitam errar se estiver errado, sem muita informação, acaba acreditando nessa falácia que muitas vezes é colocada na praça para prejudicar um ou outro naquele joguinho de interesse pessoal. Coronavac. Dúvidas. Já se falou aí que um dos efeitos colaterais, por exemplo, claro que foi de uma forma fictícia, mas que ajudou a colocar dúvida na vacina, a pessoa recebendo a vacina poderia virar jacaré. E quem falou isso foi o nosso presidente da República. Vai virar jacaré? A gente acredita que não, né? Chega a ser piada. Mas que efeito teve essa frase? Colocar dúvida na população. Nós vamos acompanhar agora o trabalho do nosso Cleiton Ramos, que foi para as ruas de Florianópolis, da capital catarinense, entender o que a população quer saber. Até onde a população tem informações que possam, de alguma forma, contribuir nesse momento de pandemia e de imunização. Quais são as dúvidas? Vamos acompanhar? O assunto do momento é vacina. Nas redes sociais, muita gente já deixou claro qual é o posicionamento. Mas a nossa equipe veio para as ruas aqui de Florianópolis saber o pensamento da população. Confira aí. Tomarias a vacina, sim ou não? Olha, o certo é tomar, né? Só que eu entendo quem fica receoso, inclusive até eu também estou, porque a gente sabe como é que funciona o processo de aprovação e ratificação de um remédio. Ele pode demorar de 5 a 10 anos para chegar na prateleira. Se chegasse hoje a vacina, tomarias então? Pela minha família, por tudo que me rodeia, eu tomaria, mas eu entendo quem tem o pé atrás. Com esses governos a gente não pode acreditar neles, né? Porque tantas notícias que a gente vê por aí, não tem como.
hoje não tomaria? Eu falei para minhas amigas ali que não. Sim, com certeza. Eu já tive Covid e é muito complicado ter, eu tomaria vacina sim, com certeza. Chegando hoje, era só mandar escolher o braço. Sim, só escolher o braço, com certeza. Tomaria. Tomaria sim, eu acho que a vacina ela é o que vem agora para tentar minimizar essa, né, a Covid, né? Eu tomaria sim. Sim, tomaria, com certeza. E o garotinho tomaria também? Acho que sim. Tomar a vacina já da H1N1 todo ano, quando a gente consegue a gente já toma, então tem que ser. Eu tomaria a vacina porque realmente é comprovado que os estudos que foram apresentados fazem bem para a saúde e imuniza a gente de verdade. Com certeza tomaria. Por ela também, né? Pela minha filha e pensando no bem da humanidade, né? É isso, a dúvida da população. E o seguinte, ter dúvida neste momento não tem nenhum problema. Querer saber mais, buscar informações e esperar os resultados, você não está errado com relação a isso. Com a vacina se aproximando, muitos questionamentos agora também são feitos neste momento. Estamos falando de mitos e verdades sobre a vacina. A nossa equipe, então, ouviu especialistas com credibilidade no estado para destacar o que é verdade e o que é mentira. Vamos acompanhar. A luz no fim do túnel começa a aparecer. Em muitos países, a vacinação contra a Covid já iniciou. Em dezembro do ano passado, Margaret Keenan foi a primeira senhora do Reino Unido a receber a vacina da Pfizer-BioNTech. A cena emocionou muita gente e bastou apenas um simples sorriso, mesmo escondido atrás de uma máscara. De lá para cá, muitas pessoas passaram pelo mesmo caminho e várias vacinas surgiram. Uma nova esperança para mudar o rumo de uma pandemia que mudou a história. O inimigo que é invisível provocou um rastro de destruição e mortes em muitas famílias que é possível ver no sofrimento delas. O coronavírus fez milhares de vítimas e ainda é o principal assunto em todo o mundo, em todo o Brasil. No começo da pandemia, as pessoas eram obrigadas a ficarem em casa. Muitos questionamentos eram feitos. Você acha que precisa usar máscara? Lavar a mão, usar álcool gel. Pois é, agora com a vacinação se aproximando, surgem verdades e mitos sobre a vacina. Ouvimos especialistas para saber mais sobre essa informação que é muito importante e que, colocada de forma incompleta, pode colocar em risco a saúde da população. Também conversamos com o ex-ministro de Turismo e hoje secretário do governo do estado de São Paulo, o catarinense Vinícius Lumertz, que tem acompanhado de perto os trabalhos do Instituto Butantan na finalização da Coronavac, a vacina mais comentada entre os brasileiros e também no governo. Bom, quem causou esse movimento contra as vacinas no Brasil, quem motivou isso foi o presidente da República. Nós assinamos com o Butantan, assinado. Mas afinal, a vacina muda o DNA da pessoa? Mito ou verdade? Então, esse é um grande mito. As vacinas da Covid, nenhuma delas tem a capacidade de mudar o DNA das pessoas. Se falou muito em essas fake news, em esses mitos, que a vacina de RNA, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, poderia mudar. Isso é mentira. O RNA como foi desenhado pelos pesquisadores, não tem a capacidade de chegar onde o DNA está nas células, não tem capacidade de chegar na informação genética do núcleo da célula. É um mito isso, né? Eu gostaria de explicar, porque primeiro a vacina, né, tanto a da Pfizer quanto a da Moderna, são vacinas produzidas com um RNA sintetizado em laboratório, então você não tem nenhuma partícula do vírus. Como é que funciona esse RNA? Esse RNA, quando injetado pela vacina, ele funciona como uma receita de bolo, vamos dizer assim. Ele vai instruir, né, o organismo a produzir um pedaço da proteína de pico do SARS-CoV, né, do coronavírus, e esse pedaço, ele é inofensivo, né, do coronavírus, que o sistema de defesa, né, o sistema imunológico vai atuar e vai produzir os anticorpos. A pessoa pode ter Covid depois de receber a vacina? Mito ou verdade?
Nenhuma vacina, na verdade, ela é 100%, né? Ou seja, nem todo mundo que se vacina fica completamente protegido. Então, se você tem uma vacina que tem, por exemplo, a da Pfizer, a da Moderna, que tem 95% de eficácia, o que significa? Que 95% das pessoas que vão ser vacinadas vão estar imunizadas. Você pode ter com algumas delas, se não ficou bem vacinado, pode ter os sintomas de uma pequena gripe, como se fosse uma leve gripe, verdadeiramente. E isso pode até transmitir coronavírus para outras pessoas. Então, tem que ter cuidado de continuar se protegendo ainda depois de estar vacinado. A vacina pode ser prejudicial por ter sido aprovada às pressas? Mito ou verdade? Se receberam o carimbo, o selo de certificação de ter atravessado todo um ensaio clínico, elas são seguras e são boas e não foram aprovadas às pressas. Um mito, né? Apesar de a vacina de RNA contra o coronavírus ser a primeira vacina produzida, né, com essa tecnologia de RNA, a tecnologia já é conhecida, já é estudada há mais de 30 anos. A vacina chinesa é mesmo confiável? Aqui os especialistas pensam de forma diferente. A vacina Coronavac, nós tivemos uma apresentação de alguns dados, né, num ambiente político, né? Então, nós não tivemos essa vacina, esses dados certificados pela comunidade científica. A vacina é confiável porque passou o teste clínico muito bem e acredito que essa deve de ser a linha de pensamento que deveríamos de ter. Agora, sobre a eficácia da vacina na variante do coronavírus, os especialistas vão pelo mesmo caminho. As vacinas que nós temos à disposição no momento, elas seriam eficazes, né, contra essa nova mutação. Parece que as vacinas que já foram aprovadas também protegem contra essa variante. A Coronavac é a vacina mais comentada na atualidade, motivo de polêmica entre os governos de São Paulo e o governo federal. O catarinense Vinícius Lumertz é o atual secretário de Turismo de São Paulo e tem acompanhado quase que diariamente os trabalhos no Instituto Butantan. Segundo Lumertz, é injusto duvidar da eficácia da Coronavac. Bom, quem causou esse movimento contra as vacinas no Brasil, quem motivou isso foi o presidente da República. Nós deveríamos estar na era dos Jetsons e não dos Flintstones. E nós estamos, algumas pessoas defendem que nós voltemos aos Flintstones. E vão modificando o debate de um jeito na política que politiza aquilo que não precisa ser politizado. A vacina que existe, que está no Brasil, a única vacina real na nossa mão é a Coronavac. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já afirmou que o governo federal incluiu a Coronavac no Plano Nacional de Imunização. Nós assinamos o contrato para a entrega das primeiras 46 milhões de doses até abril e de mais 54 milhões de doses no decorrer do ano. Que novidade é essa? Só tem essa vacina e aí parece que é novidade. Será que nós estamos entrando numa espécie de involução? Que isso é novidade? O ministro vai comprar... Isso já foi assinado em outubro. Um vídeo divulgado pelo Instituto Butantan mostrou a emoção dos pesquisadores com a divulgação da eficácia da vacina. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. Então não existe esse sentido de conspiração e nem as pessoas que falam isso na internet têm conhecimento para isso. Parabéns, gente. A gente temos uma vacina. Muito bom, Cleiton. Cleiton Ramos ouvindo quem precisa ser ouvido neste momento. Especialistas, cientistas, aqueles que estão em contato diariamente com cada nova informação que vai sendo descoberta ou desenvolvida com relação à vacina. Neste momento, não há espaço para achismo, para palanque político, para ideologia política. Nós acompanhamos aqui a eficácia da Coronavac, a vacina do Butantan. Em casos graves de internação, 100%. Isso quer dizer, as pessoas que receberam a vacina, que estavam hospitalizadas em situação grave, não morreram.
100% delas se recuperaram. Em casos leves e moderados, a vacina teve efeito positivo, ajudou na recuperação em 78% daqueles que realmente estavam com a doença. Saiu agora a informação mais recente, que é o contexto global. Até agora a gente estava falando de uma análise feita da vacina em pacientes que de fato tinham a doença, que receberam a vacina. Estamos falando do grupo que recebeu apenas a Coronavac. Mas uma pesquisa assim, um teste assim, não é feito só com pacientes que estão com a doença e mais do que isso, não recebem apenas a vacina esse grupo que vai ser pesquisado. Esse grupo também recebe, parte dele, em muitos casos 50% do grupo, também recebe placebo. Mistura todo mundo ali, uns recebem placebo, outros recebem a vacina, o paciente não sabe o que recebeu, que é justamente para ver qual é a validação, a eficácia global deste remédio, desta vacina. E aí, o governo de São Paulo, com o Instituto Butantan, primeiro liberou os 2 primeiros números, os mais positivos, 78% de eficácia, depois 100% de eficácia. E agora, depois de cobranças, inclusive, o Butantan liberou a análise global. Pega todo mundo que recebeu vacina e placebo. Qual é a eficácia? 50,38%. O que a Anvisa exige? 50%. Ou seja, ainda está dentro. Mas estremece sim um pouquinho essa relação governo de São Paulo com vacina. Mesmo assim, a Anvisa ainda deve liberar, deve se posicionar no próximo domingo, se libera a Coronavac ou não. No Butantan, as doses já estão sendo produzidas. O Cleiton Ramos, ele continua comigo aqui para agora explicar para a gente. Primeiro, parabéns, viu, pela reportagem, que foi muito bem dirigida aí pela Jéssica Sescon e a produção do nosso SBT Meio Dia. Agora eu quero saber o seguinte de você, caro Cleiton Ramos. A vacina pode ser liberada no domingo, com o ok da Anvisa. Como é que os municípios aqui do nosso estado, Grande Florianópolis, os municípios de Santa Catarina, estão se organizando para que, chegou a vacina, vamos começar a imunizar? Porque é um processo que precisa ser estabelecido, desenvolvido, criado, com logística, materiais, insumos, local. Conta pra gente, Cleiton. Legal, Fernando, boa tarde para você, quem nos acompanha nesse exato momento aí em todo o estado de Santa Catarina. Bom, a gente começa falando dos municípios aqui da Grande Florianópolis. Por exemplo, Biguaçu, né, que é um município importante nesse contexto, vai ter uma reunião marcada para amanhã, 2 horas da tarde. A ideia do município de Biguaçu é seguir os demais municípios da Grande Florianópolis, mas o município se comprometeu em divulgar o resultado dessa reunião amanhã mesmo para a imprensa de uma maneira em geral. Infelizmente, a nossa produção entrou em contato também com outro município importante aqui da Grande Florianópolis, que é o município de Santo Amaro. A nossa produção não teve nenhum tipo de retorno em relação a esse assunto. Já falando de Palhoça, não teve nenhum fato novo em relação à entrevista já concedida pelo prefeito Eduardo Frécia, que vai manter o cronograma já apresentado. Agora, em São José, temos sim algumas novidades. O prefeito de São José, o Orvino Coelho, realizou uma reunião no último dia 7 de janeiro e disse que a ideia é se basear no cronograma adotado pelo governo estadual e seguir o governo federal. E acrescentou, a Secretaria de Município, ou melhor, a Secretaria de Saúde do município de São José garantiu aproximadamente 110 mil seringas. A ideia é adquirir mais junto ao Ministério da Saúde. Segundo a Prefeitura de São José, são 56 vacinadores aptos nesse exato momento a iniciar o processo de vacinação. 26 salas também já estão confirmadas e outras estão sendo analisadas para começar o processo. A ideia da Prefeitura de São José é vacinar nesse primeiro momento 50 mil pessoas. O município de Florianópolis também está se preparando bastante, inclusive onde a gente se encontra agora, aqui em frente ao mercado público, a Prefeitura de Florianópolis também já divulgou para a imprensa todo o cronograma que
pretende adotar em relação ao processo de vacinação. A administração municipal já possui 300 mil seringas e 235 mil agulhas. Somado a estes números, dentro dos próximos dias, mais insumos serão recebidos. Para a aplicação das vacinas, há no Sistema Único de Saúde Municipal 522 vacinadores aptos. Além destes casos, além destes processos aí, se precisar, se for necessário, mais profissionais poderão ser convocados, considerando o processo seletivo vigente para a vacinação contra o novo coronavírus. Já tem também toda uma estrutura montada, a rede central de frio, por exemplo, que tem capacidade de armazenamento de 1.500 litros, sendo aproximadamente 1.000 doses de 5 ml, somando as outras câmaras frias existentes, a capacidade de armazenamento para 4.328.000 doses de 5 ml. Tudo isso, Fernando, vai passar também por um processo, Todo esse cronograma que foi divulgado pelos municípios aqui da Grande Florianópolis pode ter uma alteração ou outra, porque depende do aval do Ministério da Saúde. Portanto, sempre tem uma observação que alguma outra alteração pode acontecer no meio do caminho. Agora, falando de uma maneira em geral, nós ouvimos hoje pela manhã o consultor médico da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, Jailson Lima, que já foi prefeito, inclusive, do município de Rio do Sul. Estava programada uma reunião amanhã da FECAM, lá no Instituto Butantan, em São Paulo. Aquela ideia de adquirir 500 mil doses vai ficar, nesse momento, em segundo plano. A FECAM não desistiu ainda, por conta dessa polêmica criada, dessa avaliação da eficácia da vacina Coronavac. Como você bem falou, a Organização Mundial da Saúde avalia em 50%. A Coronavac passou um pouquinho, ou seja, ainda está dentro. Mas a FECAM vai esperar essa reunião, como você falou também, que vai acontecer domingo na Anvisa, para saber se vai liberar a vacina do Instituto Butantan ou não. Ouça agora o que disse hoje pela manhã a nossa reportagem, o Jailson Lima, ele que é consultor médico da FECAM. O que acontece? No cenário que tínhamos, nós tínhamos plano A e plano B. Como o Ministério da Saúde não tinha se posicionado, nós tínhamos o acordo de aquisição direta. No entanto, a partir do momento que o Ministério da Saúde assumiu essa responsabilidade de compra e pagamento, nós continuamos na discussão para ver se conseguimos um volume maior de vacinas na sequência. Um exemplo é que o Ministério da Saúde está importando vacinas da Índia, 2 milhões de doses. A Associação de Laboratórios estão importando 5 milhões de doses. Então, nós também estamos mantendo um contato com a vacina do Instituto Indiano, que fica na cidade de Pune, para ver se, além das vacinas do Ministério da Saúde, a Associação de Municípios consegue também adquirir vacinas diretas para aqueles prefeitos que quiserem fazer. Nós sabemos que só há uma forma de controlar a pandemia. É vacinação, distanciamento social, máscara, higienização de mãos, e as pessoas se cuidarem. O ano de 2021, nós temos que ter claro que não haverá vacina para todos os brasileiros. A nossa preocupação e o acordo com o Butantan é de tentar acelerar, porque a gente viu recentemente a minha entrevista do ministro da Saúde, que virou uma piada. Exemplo, ele disse, o Plano Nacional vai começar no dia D e na hora H. As pessoas não morrem no dia D e na hora H. Os Estados Unidos hoje chegou ao seu maior número de óbitos. Ontem nós tivemos mais de 1.100 óbitos em Santa Catarina, no Brasil. Então, quanto mais tempo a gente espera, são mais pessoas morrendo, indo para hospitais, para as UTIs e principalmente criando esse genocídio dessa pandemia que já passou de 200 mil óbitos no Brasil. Aí, portanto, Jailson Lima, que é consultor médico da FECAM. Jailson Lima, consultor médico da FECAM, que nos atendeu hoje pela manhã. Fernando está aguardando essa reunião que vai acontecer no domingo. Domingo, né, Fernando e amigos, é o dia D. Libera ou não libera a Coronavac? Eu, particularmente, acho que ela vai ser liberada, viu, Fernando? É um sentimento que eu tenho. E a luz no fim do túnel, como a gente viu ali na reportagem, a gente está conseguindo enxergar de uma maneira mais forte, viu, Fernando? Ainda bem, é o que todos nós esperamos. Muito obrigado, Cleiton Ramos. Muito explicado. O que o Cleiton trouxe para a gente agora foi os detalhes deste planejamento do plano de imunização Grande Florianópolis e também Santa Catarina. Parabéns, Cleiton. Obrigado pela sua informação. Daqui a pouco, aqui no SBT Meio-Dia, a ira de João Amin
pelo motivo de 2 deputados da sigla terem aceitado participar do governo Carlos Moisés da Silva. Quem conta tudo pra gente é Cláudio Prisco Paraíso, porque agora a gente vai falar de Janeiro Branco, hein, Maria Esther? Janeiro Branco e saúde mental. Esse mês aí que é considerado o ideal para começar a cuidar da saúde mental, visto que é o primeiro mês do ano. E já tem gente participando, Fernando. A Eva: eu tenho 2 filhas especiais, às vezes me bate crises de choro e não tenho vontade de fazer nada. O que eu posso fazer? Tá, e a gente pode aproveitar, já perguntar para o nosso especialista. A Valbiane também mandou: tomar suplementos vitamínicos auxilia na saúde mental? Outra boa pergunta aparecendo por aqui, a Mema: olá, como as empresas devem agir sobre os borderline? Tá, e o transtorno de borderline, que a gente até falou recentemente aqui no SBT Meio Dia, tem também na minha coluna lá no scc10.com.br, quem quiser entender mais pode entrar lá. Agora então vamos de Janeiro Branco, eu vou conversar com o Alexandre Maia, ele é psicólogo, tá com a gente aqui. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, aceitar o nosso convite. Como eu vinha dizendo, não é à toa que é escolhido janeiro, primeiro mês do ano, para começar essa campanha, né? Boa tarde. Boa tarde, Maria Esther, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Bom, muito obrigado pela essa oportunidade de falar um pouquinho sobre Janeiro Branco, sobre pensar um pouco em saúde mental justamente no primeiro mês do ano, como uma meta que a gente se utiliza de organizar a vida, organizar o ano, né, das coisas importantes do dia, a gente pensar em primeiro lugar na nossa saúde mental. Muito obrigado. Tá certo. Agora, doutor, você sabe que a gente está fazendo aqui um desafio, né, que é o Perdeu, Ganhou. E aí eu quero aproveitar esse nosso desafio de melhorar a qualidade de vida em 2021 para falar também da saúde mental. Porque a gente sabe que tem total relação o que se passa na nossa cabeça, na nossa mente, com os resultados no nosso corpo mesmo, né? Explica isso pra gente, doutor, essa relação que existe. Bom, existe a relação da química do comportamento, né? Uma boa parte dos nossos hormônios, eles se envolvem, eles têm uma relação muito próxima, né, com o nosso comportamento. Por exemplo, vamos pensar aí que diz uma psicóloga que eu estava vendo agora, que seria a serotonina, a endorfina, as dopaminas, as ocitocinas, todas elas são produzidas por questões do dia a dia que envolvem, né, a qualidade de vida, como a questão do agradecimento, a questão do rir com amigos, exercício físico diário, pequenas conquistas, meditação, demonstrar afeto, tudo que agora, nesse momento tão peculiar que a gente vive, que é essa questão do Covid e da dificuldade que é com relação ao distanciamento social, intensifica e dificulta cada vez mais essas questões do dia a dia, né? Então, vale a pena a gente pensar um pouco nisso, pensar um pouco nessa relação de ter a proximidade com os amigos, com pessoas, ter a relação, desenvolver hobbies. Eu sei que hoje em dia é difícil, porque tudo aquilo que a gente pensa hoje, né, envolve muito essa relação de, tá, o que eu faço agora, né? Existe o distanciamento social, o que eu faço? Então, voltar à mesa de planejamento para organizar tudo isso e para poder ter um pouquinho mais de qualidade de vida é fundamental para que a gente possa retomar a nossa vida e ter, por exemplo, na questão até no ganho, na perda de peso, na questão dos nossos comportamentos pessoais, psicológicos, vale muito a pena para a gente poder retomar nossa vida nesse ano de 2021. Alexandre, uma outra pergunta que chegou aqui das nossas telespectadoras, né, que estão acompanhando a gente de casa, com relação ao suplemento vitamínico, né? Ela falou: suplemento vitamínico ajuda, melhora a saúde mental? Olha, o ideal, quem pode falar com mais propriedade disso é um nutricionista, mas assim, na saúde mental, se você, por exemplo, faz exercício físico, faz essas questões do dia a dia e falta algum tipo de nutriente, por exemplo, o triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina. Então, se falta um pouco de serotonina no seu corpo, se você come vegetais verdes, por exemplo, você acaba tendo, né, uma ingestão. Mas, sim, suplemento vitamínico, né? Se ele é administrado pela pessoa, pelo profissional correto, com certeza você vai ter um ganho muito bom, muito significativo na área da psicologia, na área da saúde mental. Tá certo, importante, né? Até a relação que existe com os hormônios, né, doutor? Que existe também, no caso de procurar mesmo um endocrinologista, alguém para falar com mais propriedade desse assunto, mas existe sim uma relação, como o doutor Alexandre está falando aqui pra gente.
Outra pergunta, doutor, agora com relação à perda de peso mesmo, né? Que a gente está falando aqui bastante, enfim, de que maneira isso afeta, sabe, exatamente na balança. Porque, claro, a pessoa pode perder peso quando ela está doente, né? Mas aí não é de uma maneira saudável, né? Como fazer isso, então, unir a saúde mental com a saúde do corpo de uma maneira saudável? Bom, na minha opinião, enquanto psicólogo, nós temos que pensar na questão do emagrecimento de peso como uma questão de qualidade de vida. Então, não necessariamente emagrecer é o ideal para todo mundo. O ideal é a gente conseguir entender o nosso corpo, o nosso bioma corporal, entender o que ele precisa e aí sim a gente fazer algo a respeito. Por exemplo, vamos pensar, por exemplo, num sobrepeso, né? Nós temos sobrepeso, esse sobrepeso está me gerando problemas físicos, problemas de saúde. Opa, temos um problema aí. E isso vai afetar diretamente o nosso psicológico. Veja, nossa autoestima vai afetar. Se você tem problemas de locomoção, muito ou pouco, isso vai afetar a tua forma de ver o mundo, a sua projeção de futuro, você vai começar a ter inviabilizações desse processo psicológico. Então, vale a pena sim, né, repensar essas questões e, como eu falo nas palestras que eu dou geralmente sobre essa fase de pandemia, voltar para a mesa de planejamento. Porque até então, a gente pensava, vou fazer academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora tudo fica mais diferente, a logística muda, o distanciamento dificulta um pouquinho esse processo, então a gente tem que remodelar essas questões. E às vezes o remodelar exige que a gente modifique nosso setting, nossa forma de pensar isso. E aí, claro, pensar no aqui e agora, evitar a projeção emocional, evitar se jogar no futuro com aqueles pensamentos que são inadequados. Vamos pensar, o que eu posso fazer agora para resolver a situação? Vamos pensar que eu preciso ganhar peso, ou perder peso, ou, de repente, melhorar a minha qualidade de vida, ganhar massa muscular. Tudo isso envolve a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com isso no dia a dia. E aí, claro, voltar mesmo ao planejamento, pensar no aqui e agora, trabalhar, né, a nossa relação de metas e propósito de vida é fundamental nesse mês de janeiro. Alexandre Maia, psicólogo, participando com a gente aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Adeus. Janeiro Branco e a importância, né, Fernandes, de dar uma atenção especial para a saúde mental, aproveitar esse comecinho de ano, que a gente começa com planos, né, repensando o ano que está começando, então pensa um pouquinho mais também na saúde mental, porque interfere em toda a nossa saúde como um todo, né? Interessante, o doutor falou, não pensar no que vai acontecer, né, no futuro, agora, como é que eu estou me sentindo agora, né? Ah, não, porque quando eu emagrecer eu vou estar feliz, né? Ou eu preciso fazer uma mudança absurda para alcançar o meu objetivo. E agora, como é que eu estou? Como é que eu vou atravessar esse momento, né, esse processo? É bom. Seguimos aqui porque agora, após o Brusque subir da Série C para a Série B, mais um time catarinense mudou de divisão, Maristela. O Verdão do Oeste, a Chapecoense, está matematicamente classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. E quem traz para a gente é a repórter Vanessa Presoto. Como é que está aí a comemoração na região Oeste, Vanessa? Isso mesmo, muita comemoração por aqui, porque a Chapecoense voltou à elite do futebol brasileiro após vencer o Figueirense de 2-1 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Como vocês podem ver aí nas imagens, a equipe técnica, jogadores, alguns torcedores comemoraram muito ao redor da Arena Condá nesta terça-feira, ao fim aí do jogo. Por aqui os ânimos continuam à flor da pele e também há muita comoção, muito por conta do falecimento do presidente do clube no final de dezembro, vítima de Covid-19. Paulo Magro havia assumido o comando interino da Chapecoense em agosto de 2019, quando a equipe foi rebaixada, tendo a segunda pior campanha da temporada. Agora os torcedores esperam para comemorar de fato quando o campeonato terminar. Isso porque ainda há chance de ganhar a Série B. No momento, a Chapecoense está na segunda colocação, atrás do América Mineiro, apenas por 1 ponto. Então aí ainda faltam 4 rodadas para terminar o campeonato, então tem uma grande chance também da Chapecoense aí conquistar mais esse título. Por enquanto, então, ficamos na torcida e muita comemoração aqui, porque a Chapecoense tem muita comoção aqui na cidade. A Chapecoense é o amor aqui das pessoas que moram aqui em Chapecó. Inclusive, a gente está aqui na Arena Condá nesse momento.
momento e a gente vê todas as pessoas que passam por aqui muito felizes e todo mundo comemorando mais essa conquista do nosso Verdão do Oeste. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. O pessoal tá feliz por lá, tem que comemorar mesmo, né? E ainda falando de esporte, ontem teve Libertadores da América e nós já conhecemos o primeiro finalista da competição, olha só. Ontem, Palmeiras e River Plate se enfrentaram pelo segundo jogo das semifinais da Libertadores. O Palmeiras, que já tinha um resultado favorável por conta dos 3-0 no jogo de ida na Argentina, passou por um sufoco na noite dessa terça-feira. O Verdão perdeu a partida por 2-0, mas mesmo assim se classificou para a final da competição. No primeiro tempo, o River dominou a posse de bola e marcou 2 gols com Rojas de cabeça e outro com o Borré. No segundo tempo, o protagonista foi o VAR, que anulou o gol de Borré que estava impedido. E ainda na segunda parte, o jogador Rojas foi expulso, deixando a equipe argentina com 1 a menos, mas ainda buscando o resultado. O River quase conseguiu um pênalti no finalzinho do jogo, mas o VAR não confirmou a falta. E com esse resultado, o Palmeiras está na final da Libertadores depois de 20 edições. E hoje nós vamos conhecer o segundo finalista da Libertadores da América, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. O jogo de ida acabou em 0-0 por causa do empate, né? Sem gols na Argentina. O Santos precisa vencer para ir para a final. Já pensou, gente, uma final de brasileiros, Fernando? Legal, né? E aqui no SBT? É. Seria histórico, hein? Olha, os quiosques do Largo da Alfândega, em Florianópolis, permanecem desocupados. Pois é, quase um ano depois da reinauguração do espaço, a burocracia está impedindo que os comerciantes comecem as suas atividades. O que está acontecendo lá é o que a gente vai saber agora com Arlis Amaro ao vivo. Conta tudo pra gente, Arlis. Oi, Cibele. Pois é, a gente está aqui num ponto turístico, né, da nossa capital, Florianópolis, local que foi inteiramente revitalizado, uma obra que, né, deixou a cidade muito mais bonita, aqui bem no centro da capital. A antiga alfândega está sendo restaurada neste momento. Aqui do meu lado, o Aldinei vai mostrar agora, tem a feirinha, circulam vários turistas por aqui que vêm comer seu pastel, né, vêm fazer o seu passeio. Mas por aqui tem um porém, o Largo da Alfândega aqui, esse local que foi restaurado e criado esses quiosques para abrigar serviços da prefeitura, para atender a população e serviços turísticos, né, está completamente abandonado, Cibele. Como você comentou, quase um ano depois da inauguração, foi reinaugurado em fevereiro do ano passado e ele permanece totalmente abandonado. Segundo a prefeitura, o que está faltando por aqui é energia elétrica. Falta a Celesc vir fazer a ligação e por isso os quiosques permanecem assim, ó, abandonados, sem qualquer serviço funcionando. O espaço está inteiramente pronto, mas olha só, tudo que a gente vê são algumas obras aqui que estão acontecendo, mas a gente vê o local aí totalmente, né, sem qualquer tipo de serviço operando. Quase um ano depois da inauguração ainda permanece assim, abandonado. Nós procuramos a Celesc, né, para conversar sobre essa questão da energia e, segundo a Celesc, o que está faltando é a prefeitura apresentar documentos que permitam que se faça a ligação da energia elétrica aqui no local e aí sim os serviços possam funcionar. Já foi feita a licitação, já está previsto o funcionamento aqui de uma cafeteria e também de uma confeitaria aqui nesse local, mas até agora ainda nada pronto, tudo abandonado por aqui. Um outro serviço que está para funcionar também é floricultura. Infelizmente, nessa licitação que a prefeitura abriu, nenhuma floricultura se candidatou e a prefeitura pretende reabrir essa licitação para trazer mais serviços. Mas por enquanto tudo que se viu aqui, Cibele, é dinheiro público sendo gasto, sendo desperdiçado, porque os serviços que eram para funcionar aqui, ó, por enquanto, nada, viu, Cibele? A gente vai seguir acompanhando essa situação aqui no Largo da Alfândega. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Arlis. É realmente claro que a gente sabe que teve a questão da pandemia, né? Mas ainda assim, não andou o que precisava. Esse impasse entre Celesc e Prefeitura para a instalação da luz não podia estar acontecendo, né, Fernando? Esses dias eu passei por lá, a própria água ali, né? Eles abandonada, fizeram todo... suja. Tava suja. E agora a gente viu muito mais ali nas imagens do vivo do Arlis.
abandono mesmo. E uma pena, porque nós comemoramos tanto a inauguração dessa obra, né? Foi. Para agora ela tá um ano assim abandonada. Sem falar nas vezes em que a entrega foi adiada, né? Foi uma novela para entregar essa obra, a revitalização do Largo da Alfândega. O turista vem para Florianópolis e se não passa no mercado público no Largo da Alfândega, não veio a Florianópolis. E aí tá do jeito que tá ali, tudo abandonado. Ah, Fernanda, a pandemia prejudicou processos, burocracia, não tô nem aí. Quem tem que resolver, tem que resolver. Quando inaugura o negócio, é para entregar, não para deixar meia boca. Eu lembro que eu fui na mesma semana lá, semana da inauguração, tudo por acabar, a água suja, o chafariz que está lá, só ligaram na inauguração. O chafariz bonito, só na inauguração. E aí fui criticado. Ah, o Fernando foi criticar a obra que acabaram de entregar. Tá aí. Era para cá mesmo? Eu já estou até me esquecendo. Era. Cláudio Prisco Paraíso, hoje eu estou assim, estou meio atacado. Tudo o Prisco bem, já está com a Fernando? gente aqui. Boa tarde, Prisco. Eu fiquei devendo ontem o nome do senador que iria disputar ontem, e na verdade nem disputou, porque abriu mão, a indicação do MDB à presidência do Senado Ficou com contra a Simone Tebet. Me lembrei quando estava entrando no carro. Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, ex-governador do Amazonas. Então, a candidata, conforme já estava previsível, será Simone Tebet, contra Rogério Pacheco. E hoje já teve o apoio dos 3 senadores da Cidadania, para Simone Tebet. E o Podemos, liderado por Álvaro Dias, também deverá respaldá-la. Vale lembrar que Simone Tebet era o grande nome para 2019. Tinha quase que o consenso de todo o Senado, mas perdeu internamente para Renan Calheiros, que depois retirou a candidatura. Nesse momento, chegou-se a defender-se que ela entrasse na disputa contra Davi Alcolumbre, mas ela resolveu apoiá-lo e, pelo visto, se arrependeu pelo comportamento do senador do Amapá. E agora entra na disputa com muita força. E outro detalhe que eu gostaria de registrar antes de irmos para os nossos temas de hoje. Cometi um lapso ontem, um deslize, lapso de memória e deslize de conteúdo. Inclusive, merecia a lembrança do nosso telespectador Davi Buzarello. Lhe agradeço, Davi. Cometi uma injustiça contra um parlamentar que sempre quis muito bem, porque eu o admirava e o queria bem, porque era um bom parlamentar, de saudosa memória. Lá do Alto Vale, Aldo Schneider, que morreu na presidência da Assembleia. Portanto, o MDB não ficou quase 35 anos sem chegar à presidência, o que vai ocorrer agora dia 1º com Mauro de Nadal. Depois de Juarez Furtado, em 87, tivemos o valoroso Aldo Schneider. E, finalmente, também para não me esquecer, gostaria, Fernando, de mandar um abraço para o meu querido amigo Matias Liz. Ele que é um historiador da gema, nato, sabe tudo sobre Lages, foi também um grande guia turístico que eu conheci na área do turismo, lá de Lages, há muito tempo atrás. Nosso telespectador fiel. Um abração, meu querido. Muito legal, Prisco, muito bom. Vamos então aos nossos assuntos de hoje. A gente vai começar com essa reforma do governo Carlos Moisés da Silva. Alguns secretários que podem entrar e podem sair. Vamos, Prisco. Muito bem, queridos, vamos fechar no telão. E eu vou descrevendo quem está aqui. Da esquerda para a direita. Heron Jordani, secretário-chefe da Casa Civil. Paulo Eli, da Fazenda. Leandro Lima, da Administração Prisional. Altair Silva, que vai assumir segunda-feira a Agricultura. E o último, Fernando Vampiro, líder do MDB na Assembleia, que foi convidado para a Secretaria da Educação. Então vamos agora falar muito claramente. Heron Jordani, chefe de gabinete de Júlio Garcia, é do PSD. Mas, para não caracterizar que o PSD está no governo, ele se licenciou, mas é do PSD. Paulo Eli e Leandro Lima estão com Carlos Moisés desde o início do governo. Faziam parte do governo de Eduardo Moreira, do MDB, e os dois MDBistas, sim, mas desfiliados, para não caracterizar que o MDB estava lá no início do governo com Carlos Moisés. Altair Silva, deputado do PP, esse não vai se desfiliar, não.
inclusive, vai assumir a agricultura na segunda-feira, sendo substituído, como disse ontem, por Silvio Drevik, na Assembleia. E, por último, Vampiro, que deve aceitar a Secretaria da Educação e também não vai se desfiliar. Mas, muito claramente, PSD no governo, MDB no governo, PP no governo. Muito claro, indiscutível. Agora, Carlos Moisés, meu caro Fernando, mudou de discurso. Porque quando assumiu, disse que não queria parlamentar no colegiado. O deputado foi eleito para atuar. Mudou de opinião. Era um governo técnico. E também era um governo técnico. Tanto é que não deu margem nem ao PSL de chamar algum deputado dos 6 eleitos pelo seu partido, que ainda é o PSL, antes de brigar com praticamente todos os deputados estaduais do partido. Não vou chamar ninguém, porque queriam o quê? Que os suplentes assumissem. Não chama o deputado. Pois agora mudou de discurso. Agora não é mais técnico, são políticos. Ô Prisco, e o que chama a atenção é o seguinte: Santa Catarina deu uma resposta às urnas de que deixaria, pelo menos momentaneamente, de lado alguns partidos tradicionais. Quem é que não está no governo? Agora está PSD, MDB... Está todo mundo. Vai ser reforçado, PP, talvez o PSDB também entre. Pois é. Então, praticamente todos os principais partidos vão fazer parte do governo. Isso para quê? Para assegurar governabilidade para Carlos Moisés. Sem o que ele não conseguiria governar e nem continuaria governador. Porque já foi nesse entendimento que ele se salvou do primeiro pedido de impeachment e vai se salvar do segundo. Ou seja, é governabilidade para ele, com praticamente todos os principais partidos integrando o governo. Próximo telão. Mas precisa trazer para o governo? Uma boa relação já não é suficiente para isso? Aí que está o negócio. Só que já temos aí gente protestando. João Amin, espanto diante da notícia de que o PP embarca no governo. Agora é curioso essa manifestação de João Amin. Vamos ver na sequência a carta que ele lançou a público. Mas antes de falar sobre a carta, vamos deixar congelado. O curioso é que o senador Esperideu Amin, seu pai, a deputada federal Ângela Amin, sua mãe, estiveram os dois reunidos com os 2 deputados, são 3, João Amin, José Milton, que vai assumir a liderança de Carlos Moisés na Assembleia, e Altair Silva, que vai assumir a Secretaria da Agricultura. Então, o curioso é que pai e mãe estão respaldando essa operação e o filho não. É o único deputado que está se posicionando contra. Ou seja, a família Amin, 2 com um pé numa canoa e o terceiro pousando de oposicionista. Aqui está. Eu gostaria até que você lesse, meu caro Fernando. A surpresa, o espanto, seria o nosso aceite para essa missão. João aqui fala sobre este convite que o governador fez a integrantes do governo. Me espanta... Integrantes do PP. Integrantes do PP a participar do governo. Exato. Me espanta fazermos parte de um governo que atacou tanto a política e os políticos, se montou com pessoas desqualificadas, ditas técnicas, e fez um segundo ano de mandato desastroso. A suspeita compra dos respiradores é apenas um capítulo desta triste novela. Aproveito a oportuna e pertinente observação do deputado João Amin. Não se fala mais de respiradores? Não era a Assembleia que criou, inclusive, uma CPI pesada contra o governador? Aliás, ontem o governador recebeu o relator dessa CPI, que por várias vezes chamou Carlos Moisés de mentiroso. Ivan Nats, assunto para o SBT News de hoje. Mas não só Nats, vários outros parlamentares. Ninguém mais fala em respiradores, ninguém mais fala em CPI. Está tudo certo? Tudo resolvido? Acabou o assunto. Curioso, né? Muito bem, vamos ao próximo telão. Aí nós temos um quinteto que eventualmente poderá participar da sucessão de 2022. Carlos Moisés? Sim. Se o governo dele engrenar nessa segunda metade e ele estiver forte e a economia estiver se recuperando, ele próprio vai desistir da ideia de não mais concorrer e apenas completar o mandato
e poderá, quem sabe, tentar reeleição. Sim, nós já vimos em política tudo, até vaca e boi voando. Quanto mais mudanças de quadro. Então, não está descartada a hipótese de Moisés disputar a reeleição. Ah, mas daí todos apoiariam, que estão no governo? PP, MDB, PSD, quem sabe PSDB? Não, porque todos os partidos têm candidatos. Lá é outra história. Então, agora, pegamos uma beiradinha, uma carona, cargos, secretarias, emendas parlamentares, obras, e lá na frente a gente vai ver como é que vai fazer. A gente rompe de novo. Então, Esperidião-Amin é um nome natural. Senador da República, claro, 2 vezes governador, poderá eventualmente disputar. Jorginho Melo, que se elegeu junto, senador, em 2018, também é um nome natural. O PL não deve, PL presidido por Jorginho, não deve participar do governo Moisés. Depois tem Merizio, que foi para o segundo turno contra Moisés, é um nome natural, só que hoje está no PSDB, buscou abrigo no ninho dos tucanos. E lá, por último, Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau, foi candidato a vice de Mauro Mariani, não chegaram ao segundo turno, mas é uma jovem liderança, nome promissor, e que hoje está no PSD. Ali, Merizio e Napoleão trocaram. Merizio saiu do PSD para o PSDB, Napoleão do PSDB para o PSD. E a próxima tela completa os nomes de candidatáveis ao governo em 22. Antídio Lunelli, empresário bem-sucedido, reeleito com 70% dos votos na valorosa Jaraguá do Sul. É o nome indiscutivelmente mais forte do MDB ao governo do Estado. E ali nós temos outros 2 prefeitos do sul do Estado, Juarez Ponticelli, do PP Tubarão, Clésio Salvaro, do PSDB Criciúma. São 2 nomes que também são alternativas para a majoritária. Ponticelli, junto com o Esperidião-Amin, Salvaro, juntamente com Gelson Merizio. Falado isso, acho que encerramos, né? Não tem mais nenhum telão, né? Já foram todos, né? Vamos? Acho que deu para entender bem o recado. Ok? Muito bom, Prisco. Parabéns. Falamos amanhã. Tem mais do Prisco lá no scc10.com.br. Vou fazer um rápido intervalo. Na volta, outras informações. Até já. Agora a gente quer agradecer a sua companhia. Faz o seguinte, já segue a gente lá nas redes sociais. O desafio Perdeu, Ganhou continua lá. O que o Fernando Machado está comendo para perder peso? Confere também lá no Laércio Botega. Pode seguir a gente. Pode seguir, fica à vontade. A gente segue ali nas redes sociais mostrando os bastidores para vocês. Obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã.